seu programa Aprendendo a Bíblia na Web Rádio. SOS Evangelho. Olá, ouvintes queridos do nosso programa Aprendendo a Bíblia. Estamos muito felizes em ter a sua companhia em mais um estudo profundo das Escrituras. Eu sou a Ana. E eu sou o Lucas. Hoje temos um tema muito especial. Vamos mergulhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, um dos livros mais ricos e pastorais do Novo Testamento. Prepare sua Bíblia, seu coração e sua mente, porque hoje tem alimento sólido vindo direto da Palavra de Deus. E como sempre, a gente começa com uma pergunta fundamental. Quem escreveu essa carta? Lucas, você pode nos ajudar? Claro, Ana. A autoria da primeira carta aos Coríntios é atribuída ao apóstolo Paulo. Isso é amplamente aceito entre os estudiosos cristãos e até mesmo entre estudiosos seculares. A carta começa com a frase: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isso já nos confirma quem está falando. E Paulo não escrevia à toa, né? Ele sempre tinha um propósito muito claro. E nesse caso, ele escreveu essa carta por volta do ano 55 depois de Cristo, enquanto estava na cidade de Éfeso, durante sua terceira viagem missionária. Exatamente. Agora, Ana, antes de entrarmos na carta em si, vamos falar um pouquinho sobre Corinto, essa cidade para a qual Paulo escreveu. Boa ideia! A cidade de Corinto era uma metrópole muito importante do Império Romano. Ela ficava na Grécia e era um centro comercial vibrante, cheio de diversidade cultural, religiosa e moral. Era famosa por sua riqueza, sua corrupção moral e por ser um lugar onde os valores da sociedade eram moldados mais pelo comércio e pelo prazer do que pela ética. Inclusive, na época de Paulo, Corinto era tão imoral que o termo corintianizar se tornou um sinônimo de viver de forma devassa. A cidade era cheia de templos pagãos, incluindo o famoso Templo de Afrodite, onde 1000 prostitutas cultuais serviam diariamente. Isso dá uma ideia do desafio que era ser cristão em Corinto. E mesmo assim, Deus plantou uma igreja ali, através do trabalho do próprio Paulo, que ficou cerca de 1 ano e meio na cidade, pregando e ensinando. Você pode conferir isso lá em Atos 18. E essa igreja em Corinto era cheia de dons espirituais, mas também cheia de problemas sérios. E foi por isso que Paulo escreveu essa carta, para corrigir erros, orientar a igreja e responder dúvidas que os próprios coríntios haviam enviado a ele por meio de mensageiros. Vamos listar os principais objetivos de Paulo ao escrever essa carta. O primeiro foi corrigir divisões internas. A igreja estava dividida em facções. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros ainda diziam ser apenas de Cristo. E o segundo objetivo foi corrigir imoralidade sexual e má conduta moral. Paulo fica espantado ao saber que um membro da igreja estava tendo relações com a própria madrasta, algo que nem os pagãos aceitavam. Terceiro, Paulo também trata de questões de liturgia, como o uso adequado dos dons espirituais, especialmente o dom de línguas, e o papel das mulheres no culto. Quarto, ele responde perguntas sobre casamento, divórcio, virgindade, sobre comer carnes sacrificadas aos ídolos e também fala do comportamento cristão na sociedade. E por fim, ele dedica o capítulo 15 inteiro para ensinar sobre a ressurreição dos mortos, porque alguns membros estavam negando essa doutrina fundamental da fé cristã. Vamos agora organizar a carta em partes para ajudar o ouvinte a entender melhor. Saudação e ações de graças. 1, de 1 a 9. Paulo começa com uma saudação afetuosa, reconhecendo os dons que Deus deu àquela igreja. Divisões na igreja. 1, 10 a 4. Problemas de imoralidade. 5 a 6. Relacionamentos e casamento. 7. Liberdade cristã e idolatria. 8 a 10. Ordem no culto. 11 a 14. Ressurreição dos mortos. 15. Encerramento e recomendações. 16. Entre os ensinos mais fortes da carta está a famosa descrição do amor,
em 1 Coríntios 13. Ali, Paulo diz que mesmo que alguém fale em línguas, profetize ou entregue tudo aos pobres, se não tiver amor, nada disso vale. É o capítulo mais poético e profundo sobre o amor cristão. E também, o capítulo 15, como já mencionamos, é um dos textos mais importantes sobre a ressurreição e a esperança futura do cristão. Ele declara: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, tudo gira em torno da ressurreição de Cristo. A carta de 1 Coríntios nos mostra que não basta ter dons espirituais. É preciso viver com santidade, amor e sabedoria. Uma igreja cheia de dons, mas sem unidade, sem amor e sem ordem, se torna uma igreja doente. E também nos ensina que a igreja local é o corpo de Cristo, e cada membro deve contribuir com os seus dons para a edificação de todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Além disso, é um alerta para não nos conformarmos com os padrões do mundo, mesmo vivendo numa sociedade corrompida, como era Corinto, e como é o nosso tempo também. A palavra é viva, Ana. Essa carta poderia ter sido escrita hoje. Os mesmos desafios morais, espirituais e sociais continuam aí, e a palavra de Deus continua sendo a resposta. E assim, chegamos ao fim de mais um programa Aprendendo a Bíblia. Esperamos que você tenha sido edificado com o estudo da primeira carta aos Coríntios. Na próxima edição, vamos continuar explorando mais livros da Palavra de Deus. Que tal já ir lendo 2 Coríntios? Já fica o convite. Deus abençoe sua vida, sua casa e não esqueça de vir aprender mais conosco na SOS Evangelho. O endereço da nossa sede é na Rua Benjamin Constant, ao lado do Saladão, na cidade de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Até o próximo programa. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrem-se, o amor nunca falha. 1 Coríntios 13, 8. Tchau!